Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer a história do profeta Neemias. Neemias, que também é conhecido como um dos profetas menores. Neemias também foi aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém. Então nesse vídeo você vai conhecer toda a sua história e tudo que envolve esse nome Neemias na Bíblia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa também o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum novo vídeo. Nós trazemos mensagens todas as semanas, segunda, quarta e sexta. São ensinamentos bíblicos que irão acrescentar aos seus conhecimentos e também edificar a sua vida espiritual. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a história de Neemias. Bom, Neemias ele foi o governador de Jerusalém que reconstruiu o muro da cidade. A história conta que ele lutou para reformar a cidade. Ele também foi o motivador, do povo no processo de reconstrução da cidade após toda a destruição causada por Nabucodonosor. Neemias também instruiu o povo e os orientou quanto à obediência a Deus. Os feitos de Neemias eles estão escritos no livro que traz o seu próprio nome no Antigo Testamento, o livro de Neemias. Diz a história que quando os judeus eles puderam voltar do exílio, muitos decidiram ficar onde estavam, porque o povo havia sido levado cativo pelos babilônicos e estavam exilados, isso por 70 anos. E aí quando o povo pôde retornar, alguns, até pela dificuldade que seria a vida em Jerusalém, em Israel, em um processo de construção, porque a cidade estava totalmente destruída, muitos se recusaram a voltar e optaram por continuar onde estavam mesmo exilados. Eles acreditavam que a vida seria melhor no exílio do que na sua própria terra. Então o povo que voltou não tinha condições para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque antigamente toda cidade forte, toda cidade imponente, elas eram cercadas por muros. Nós podemos ter e conferir um exemplo disso quando Josué ele foi, juntamente com os hebreus, na conquista de Canaã. Eles precisavam passar pela cidade de Jericó, e essa era cercada por um muro muito fortalecido, muito resistente, que de tão largo as casas eram construídas em cima daquele muro, e com a ajuda do Senhor, por um milagre, Josué consegue invadir aquela cidade e tomar a cidade de Jericó. Então a maioria das cidades, as cidades fortes, elas eram cercadas por muros. E na construção ou reconstrução de Jerusalém, se faria necessário a reconstrução dos muros da cidade. E Neemias foi um dos israelitas que não voltou logo para Jerusalém. Ele era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, um trabalho de grande responsabilidade. E aí conta a história que um certo dia, um dos irmãos de Neemias lhe deu a notícia que o povo em Jerusalém estava sofrendo muito e que os muros da cidade continuavam derrubados. Ou seja, era muito fácil a invasão de outras nações, até para saquear o restante, que sobrou, ou tudo aquilo que as pessoas que ali estavam, que haviam voltado para Jerusalém, queriam reconstruir novamente. Então, os israelitas que ali habitavam estavam sofrendo e muitos passando por necessidades básicas,
Então diz a história que Neemias orou ao Senhor e jejuou, confessando os pecados de seu povo a Deus. Isso está em Neemias. A oração de Neemias está no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 4. E aí depois disso, ele pediu permissão ao rei para ir para Jerusalém e reconstruir os muros. O rei foi bondoso com Neemias, né? Até porque Neemias ele era copeiro do rei, né? Estava ali em contato com ele, certamente tinha uma boa afinidade entre eles, né? Porque era um trabalho honroso ser copeiro do rei. E então o rei lhe deu tudo o que ele precisava para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí quando chegou em Jerusalém, Neemias inspecionou os muros e contou o seu plano aos israelitas que ali estavam. Você pode estar lendo em Neemias no capítulo 2, no versículo 17 e 18. E aí todos que ali estavam, que ali habitavam, concordaram em reconstruir o muro da cidade. E aí eles foram divididos em grupos. Cada grupo ficou responsável por construir uma porção do muro. Assim o muro foi construído com muito mais rapidez. 3 pessoas não ficaram felizes com o que estava acontecendo. Isso foi um desafio para Neemias, porque além de ter que lidar com toda a orientação e gerenciamento da construção do templo, Neemias também teve que lidar com obstáculos, pessoas que tentavam atrapalhar a construção e combatiam tanto com Neemias quanto com aqueles que estavam empenhados na construção. Porque infelizmente isso acontece, tem pessoas que não querem ajudar e não se contentam quando vê alguém fazendo aquilo que eles poderiam fazer, né? Então diz a palavra que 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, os 3 eram de outros povos e não queriam que os israelitas se tornassem mais independentes e fortes. De início, eles ridicularizaram o trabalho de Neemias e do povo. Mas quando eles viram que os muros estavam crescendo, eles reuniram seus aliados para atacar Jerusalém. Você confere em Neemias, no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. E aí conta a história que Neemias soube do que estava acontecendo e aí preparou o povo para lutar, colocando vigia nos muros. E aí quando viram que os israelitas estavam preparados, os 3 estrangeiros desistiram de atacar Jerusalém. Vendo que Neemias era a força por trás da obra, tentaram intimidá-lo, né? Ou seja, não conseguiram vencer a massa do povo, né? Então eles foram na liderança, Neemias, tentando por medo, mas Neemias não fugiu. E aí também eles tentaram difamar Neemias, dizendo que estava organizando uma rebelião contra o rei da Pérsia. Isso está em Neemias no capítulo 6 e os versículos 5 até o 7. Além disso, ainda prepararam emboscadas para o matar. Olha só, mas Neemias também não caiu nessas ciladas. Primeiro nós sabemos que Deus não permitiria, porque era um projeto que antes que esse projeto da reconstrução dos muros nascesse na mente do profeta Neemias, isso já havia nascido no coração de Deus. E os planos de Deus para a sua obra e para a vida daqueles que o temem, que o amam, não podem ser frustrados. Abrindo uma pausa aqui na história, eu quero passar uma mensagem para você que está ouvindo esse vídeo, que não importa quantas afrontas tenham se levantado contra a sua vida, confia inteiramente no Senhor, porque a obra que o Senhor tem para com a tua vida é bem maior do que os teus inimigos e a força implementada por eles contra você. Acredita no Senhor.
Outro problema que Neemias enfrentou foi a injustiça social, porque os israelitas mais ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros que ninguém conseguia pagar e levando alguns como escravos. Ou seja, eles aumentavam os juros para que o povo mais humilde e necessitado não os conseguisse pagar, para que assim eles os escravizassem. Por isso que Deus também levanta Neemias, o propósito de salvar o seu povo, porque Deus contemplava o sofrimento do seu povo. Deus sabia do trabalho forçado, né, das pessoas que estavam se aproveitando dos mais humildes, tirando proveitos, né, do seu povo, e Deus não se agrada do sofrimento do justo, dos seus filhos. Então, por mais que soframos alguma afronta hoje, em algum momento o Senhor, Ele vai se levantar em nosso favor, em defesa do seu povo, em defesa daqueles que o amam, e a vitória, ao seu tempo, ao tempo determinado, ela chega, assim como aconteceu com esses que sofriam. E aí o inimigo se levantou de todas as formas para impedir essa construção. Mas, como foi dito, o projeto de Deus, ele sempre prevalece, desde a história até os dias atuais, desde os mais ricos, os reis, profetas, sacerdotes, levitas, juízes, até mesmo os mais humildes, como aquela viúva de Sarepta, como o cego Bartimeu, né, como Maria Madalena e tantos outros que estavam desacreditados, mas que foram alcançados pelo Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Amém? E aí diz a história, queridos, que os governadores anteriores tinham vivido à custa da miséria do povo. Por isso, Neemias obrigou os ricos a devolver tudo que tinham tirado aos pobres e viveu de forma modesta como governador. Isso está em Neemias, no capítulo 5, o versículo 10 até o versículo 12. Talvez muitos não soubessem que Neemias foi governador em Israel, em Jerusalém. Ele próprio ajudou na construção do muro, ao invés de explorar como os demais, as autoridades o faziam. E aí, depois de muito tempo, deu-se o fim da construção. O muro foi reconstruído em um tempo recorde de 52 dias. Então todos os vizinhos dos israelitas ficaram com medo deles, porque viram a forma gloriosa com que eles conseguiram reconstruir os muros em um tempo recorde. E eles perceberam que mais uma vez o Deus de Israel estava trabalhando em favor do povo. Você confere isso em Neemias, no capítulo 6 e o versículo 16. E para celebrar a reconstrução do muro, Neemias juntou todo o povo, e o sacerdote Esdras leu o livro da lei, aquele escrito por Moisés, e explicou todas as leis que estavam escritas no livro para o povo, mostrando que se fazia necessário a obediência. Ou seja, após a reconstrução, Deus mostrou que para que o mal não outra vez os alcançasse, se faria necessário a obediência. Lembra que Jesus falou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Ele falou: tu estás salva agora. Agora vai e não peques mais. O mesmo estava acontecendo aqui nessa passagem. Agora o muro está construído. Agora ser forte, obediente e não peques mais, para que tamanho mal ou até pior sobrevenha novamente sobre o povo. E aí conta a palavra que, ouvindo as palavras de Deus, o povo se arrependeu de seus pecados e pediu perdão ao Senhor. Neemias 9, capítulo 9, você pode ler até o versículo 3. E aí juntos tomaram a decisão de se dedicar totalmente a Deus
deixando de lado a idolatria, que era o pecado mais comum naquela época. E aí os muros foram dedicados com uma grande festa e o povo deu contribuições generosas para os trabalhos do templo. Neemias ele governou Jerusalém durante 12 anos e depois voltou para o rei da Pérsia. Mais tarde, ele voltou para Jerusalém. Diz a palavra que ele volta mais uma vez para Jerusalém e implementa mais uma reforma, porque o povo tinha se desviado mais uma vez da presença do Senhor. O povo difícil, né, irmãos? Então, em toda a sua vida, Neemias ele foi fiel a Deus e não tolerou a injustiça entre o povo. Neemias foi um tipo de justiceiro, né, enviado por Deus para trazer justiça a um povo dividido entre os mais bem-sucedidos e os mais pobres. Esse foi o resumo da história de Neemias, o profeta Neemias. Espero poder ter ajudado. Se você veio comigo até aqui, deixe o seu like, o seu joinha e divulgue a palavra do Senhor. E se fores novo aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum novo vídeo. Toda semana, segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.